Olá, gente, mais uma vez estamos aqui para tirar mais uma dúvida. Hoje falaremos acerca da parábola do bom samaritano. O bom samaritano que nós falamos. Aí precisamos fazer as seguintes perguntas para entender o que significa essa parábola. Por que surgiu essa parábola? A quem Jesus falou essa parábola? Para entendermos o conteúdo que ela tem. Daí é bom se fazer a pergunta: se você fosse um sacerdote naquela época, ou um levita, como você agiria assim quando viu aquele homem lá no chão? Será que você agiria diferente do sacerdote, do levita? Porque quando ele viu aquele homem lá no chão, eles viram, eles não fizeram nada? Aí é que vem, né, essa pergunta. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa na segunda carta aos Coríntios, uma coisa muito interessante, que ele diz assim, 2 Coríntios 3,6: foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. A letra mata, mas o Espírito comunica a vida. O que quer dizer também essa expressão que Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito comunica a vida? Quer dizer que a gente não deve estudar a palavra? Como muita gente diz, não deve estudar porque a letra mata. O que quer dizer letra? E o Espírito, que está até com letra maiúscula aqui na versão de Jerusalém. Isso nós vamos entender analisando o texto de Evangelho segundo Lucas, que não é o Evangelho de Lucas, mas sim segundo Lucas, é o Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 10, a partir do versículo 25, né, até o versículo 37, para nós entendermos o que quer dizer esta parábola. Vamos lá. Eis que um legista no grego é nomikos, que quer dizer advogado ou jurista, que entende e interpreta a lei. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, no caso Jesus: que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, como nós fazemos, né? Sabemos recitar um negócio, para recitar isso mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus retomou, dizendo: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por este caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando este lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramou óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhes cuidados.
No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso, tu pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele, o legista, respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faze o mesmo. Impressionante, ele nem disse o samaritano, disse aquele que usou de misericórdia. Mas essa não é a questão. Então, lendo um texto desse, você não fica indignado? O sacerdote passou, e hoje em dia nós fazemos a mesma coisa. Um lesbita, se fosse você. Se lembra em Deuteronômio, capítulo 4, você pode ler, acho que é o versículo 2, onde Moisés disse lá que era para se obedecer à lei e nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Só que aqui nós vemos o resumo da lei, no caso dos 10 mandamentos, se for o caso aqui, que o resumo da lei é justamente essa: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Para a gente compreender isso, gente, precisamos ir lá no livro do Levítico, capítulo 21, do 1, a partir do versículo 1, capítulo 21 do livro de Levítico. Olha o que diz: o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhe dirás: nenhum deles se tornará impuro aproximando-se do cadáver de alguém do seu povo, a não ser que se trate de um parente seu muito chegado, mãe, pai, filho, filha, irmão. Também por sua irmã virgem, que permanece sua parenta próxima, visto que não pertenceu a nenhum homem, poderá tornar-se impuro. Por uma mulher casada dentro do seu povo, não se tornará impuro, pois se profanaria a lei. Não farão tossura na cabeça, não raparão a extremidade da barba, e não farão cisão no corpo, nem serão consagrados ao seu Deus, e não profanarão o nome do Senhor, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas ao Senhor, o pão de seu Deus, e devem estar em estado de santidade. Pense aí. Sacerdote, no caso também, o sacerdote levita. Ainda tem mais, o versículo 10. O sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, ou príncipe do sacerdote, como diz lá no Novo Testamento. Carlos, boa tarde. Sim. Já sim. Então o sumo sacerdote daqui, o sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado óleo da unção, e que recebeu investidura de se revestir das vestiduras sagradas, não desgrenhará os cabelos, não rasgará suas vestes, não se aproximará do cadáver de nenhum morto, e nem ficará impuro, nem por seu pai, nem por sua mãe. Não sairá do santuário, o sumo sacerdote aqui, no caso lá foi um sacerdote, a fim de não profanar o santuário do seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu povo. Eu sou o Senhor. Veja bem, o sacerdote não podia nem sair do santuário. Por isso que aquela ideia de que amarravam uma corda na cintura do sacerdote, porque se ele morresse lá, puxar. Isso completamente é fora de cogitação. Primeiro porque ele não poderia sair do santuário, né? Diz assim, a fim de não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário. Não saía do santuário, e antes de entrar no santíssimo lugar, ele levaria o óleo. Então já tinha se oferecido o sacrifício por si e pelo povo. Então essa cogitação não tem nada a ver. Então a lei, eles aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, diz que o sacerdote vê o cara lá no chão, que ele não sabia se estava morto ou não, ou sei lá, ou viu que não estava morto,
Se acaso ele tocasse naquele homem e o homem morresse nas mãos dele ou tivesse morto, aqui diz que ele se tornaria imundo. E como aquele homem não era parente dele, não era irmão ou irmã virgem, não era pai, nem filho, nem filha, olhe bem, ele não poderia se contaminar de modo algum por aquelas pessoas, era proibida pela lei. O levita, do mesmo modo, que aqui Levítico foi antes da queda, daquela questão do... Aliás, não, já foi depois que eles fizeram o bezerro de ouro. Os sacerdotes levitas, que tinham outra função diferente do sacerdote arônico, filho de Arão, não podia também se contaminar, porque senão estaria restrito de participar, pelo menos naqueles dias, que ia se tornar impuro, das coisas consagradas ao Senhor. Por isso que Jesus usou a parábola do bom samaritano, porque o legista está querendo justificar-se. Capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, versículo 9. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Entendeu? Viu como ele soube recitar o resumo da lei? Amará o Senhor teu Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 10, diz que tinha uma mulher encurvada. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados, e eis que encontrava lá uma mulher possuída, havia 18 anos, por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos, e no mesmo instante ela endireitou-se e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado, e tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais se deve trabalhar, portanto, vinde nesses dias e sede curado, e não no dia do sábado. O Senhor, porém, replicou: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta o seu boi e o seu jumento do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-lo? Quer dizer, se fosse um corporativismo, meu parente, o que é meu, poderia ser. E cadê o amor próximo a ti mesmo? Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei, pois vós a eles outros. Entendeu como é que o caso aqui? E a cura do homem que tinha a mão ressecada, do hidrópico, capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas. Certo sábado ele entrou na casa do chefe dos fariseus para tomar uma refeição, e ele espiava. E eis que o hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos legistas: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tornou então e curou a mão e despediu. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou um boi cair num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada o podia replicar. Esse cidadão aqui, querendo atrapalhar Jesus no ensinamento, em Lucas 10, a partir do versículo 25, ele pergunta, né? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E ele é um doutor da lei. Jesus fez essa pergunta e já sabia que ele ia responder. E ele querendo se justificar. Aí Jesus usa essa parábola, justamente traduzindo aquilo que Paulo fala, lá em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios... 2 aos Coríntios, que diz: foi ele quem nos tornou apto para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata. Que adianta se saber a letra, o que está dizendo ali, mas na verdade não saber o conteúdo, não saber a essência do negócio. Repetir, falar, resumir um texto é muito fácil. O difícil é compreender o que é aquilo e praticar e fazer na íntegra. Então, antes de condenar aquele sumo sacerdote, ou aquele sacerdote, aquele levita, examine-se a si mesmo. Eu devo examinar a mim mesmo. Será que eu estou realmente obedecendo a palavra?
Ele, para não abrir mão de fazer um serviço, não salvou uma vida. Qual é mais importante? O costume da minha denominação, a liturgia, ou a vida de um ser humano? Por que Deus disse a Moisés que o primogênito deveria se resgatar e não matar o primogênito dos filhos que saíssem de Israel, dos machos, filho homem? Então, gente, precisa compreender isso, é o valor da vida de uma pessoa. Por isso que surgiu essa parábola, que um imundo, considerado imundo pelo povo judeu, repugnante, uma raça impura, porque o sacerdote não quis se contaminar salvando uma vida de um judeu, de um israelita. Mas um imundo foi lá e socorreu a vida daquela pessoa. Então isso é bom para a nossa meditação. E para se compreender um texto, leia. Antes de você falar de um assunto, no mínimo estude sobre aquele assunto arduamente durante um mês. Lendo, relendo, pesquisando. Se tiver o texto em grego ou em hebraico, procure aprender para traduzir, para compreender. Aqui é só um caso textual. Você examinar o texto e olhar outras partes na Bíblia, como nós fizemos aqui. Então que Deus abençoe. Não vou mais me delongar. Aqui já está bom. Amém.